Olá pessoal, bom dia. Hoje vou dar continuidade ao vídeo passado. No vídeo passado eu mostrei para vocês as fórmulas do cálculo de área de algumas figuras planas. E agora eu vou mostrar na prática essas aplicações, tá certo? Então no caso da nossa primeira figura, nós temos aqui um quadrado. Eu já mostrei para vocês, já falei para vocês que um quadrado é uma figura que tem os quatro lados iguais. É um retângulo que tem os quatro lados iguais. E a fórmula da área é lado vezes lado. Se você observar aqui, ó, 7 e 7. Então, nesse caso, será 7 vezes 7. Então, por sua vez, 7 vezes 7, 49. A unidade de medida, nesse caso, está aqui sendo metros. Então, no caso, é 49 metros quadrados. Então, quando se tratar de área, a unidade de medida tem que ser elevado ao quadrado, tá certo? A próxima figura aqui é um retângulo, né? Um retângulo qualquer. Observe que aqui, no caso, a diferença do quadrado para o retângulo é que o quadrado tem os quatro lados iguais, também é um retângulo. Porém, a gente tem um retângulo qualquer aqui que não é obrigado os quatro lados serem iguais. Então, por sua vez, a gente tem aqui a base e temos a altura. Se for na vertical, base e altura. Se for na horizontal, largura e comprimento, que é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, tá certo? Mas o intuito é o mesmo. Então, nesse caso aqui, a base será 12. No caso aqui será 12 e a altura 5. Então, no caso A vezes B. Então, no caso 12 vezes 5. Quanto é 12 vezes 5? 60. 60 é o quê? Metros quadrados. Então, nesse caso aí, tanto o retângulo como o quadrado só vai multiplicar os dois lados. Outra figura que a gente pode encontrar aí no nosso cotidiano, o triângulo. A fórmula da área do triângulo, como eu já mostrei para vocês no vídeo passado, é base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso aqui, quem seria a base é o ponto de apoio que o triângulo se encontra. No caso aqui, 12. A altura é vertical aqui nesse caso, 10. Então, 12 vezes 10 dividido por 2. Então, nesse caso, vai ficar 12 vezes 10, 120, né? 120 dividido por 2, 60. 60 metros quadrados. Então, estou fazendo logo direto, que é para o vídeo não ficar longo, né? Então, repetindo aqui, ó, você vai multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Então, 10 vezes 12, 120. 120 dividido por 2, 60. 60 metros quadrados. Outra figura que a gente pode encontrar no nosso cotidiano é o losango, né? O losango, a fórmula dele é formada por um D maiúsculo e D minúsculo. D maiúsculo representa a diagonal maior, D minúsculo diagonal menor. Então você pega a diagonal maior, multiplica pela menor e divide por 2. É bem parecido com a do triângulo, só que o triângulo é base e altura. No caso aqui é diagonal maior e diagonal menor. Então, 12 vezes quanto? Vezes 6 dividido por 2. Então, 12 vezes 6, 72. 72 dividido por 2, minha gente, dá quanto? 36. Então, nesse caso, 36 metros quadrados. Então, ó, diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Outra figura que também podemos encontrar, muito comum aí no nosso dia a dia, é o trapézio, né? O trapézio ele tem formado por uma base maior, que é o ponto de apoio dele, ó, base maior, uma base menor e a altura. Observe que a base maior e a base menor elas sempre ficam paralelas uma à outra, ó, paralelo. Então, base maior, base menor e altura. A fórmula é base maior mais a base menor, o resultado dessa soma, multiplicando pela altura e dividindo por 2. Então, nesse caso, 12 mais 8 vezes a altura, que no caso é 5, dividido por 2. Então, no caso aqui, 12 mais 5. Quanto é 12 mais 5? 20, né? Então, 20 vezes 5 dividido por 2. Quanto é 20 vezes 5? 100, né? Então, 100 dividido por 2. Então, por sua vez, a área vai ser igual a 100 dividido por 2, que dá quanto, gente? 50, né? Então, nesse caso, 50 metros quadrados. Então, você pega a base maior, soma com a menor, e o resultado dessa soma você multiplica pela altura e divide por 2. 12 mais 5, 20. 20 vezes 5, 100. 100 dividido por 2, 50, tá certo? E uma última figura aqui, também pode ser encontrada no nosso cotidiano, é a circunferência.
Então, no caso aqui, a fórmula da área da circunferência é π vezes r ao quadrado. Como eu já expliquei que π é uma letra grega, né, um símbolo matemático, onde o valor dele é aproximado de 3,14. Então, nós temos aqui o diâmetro, um diâmetro aqui de 16 metros, mas temos que trabalhar com o raio. O diâmetro é o quê? O diâmetro é de uma extremidade à outra. E o raio é justamente a metade. Então, para a gente achar o raio em relação ao diâmetro, se a gente pegar e dividir por 2. Então, neste caso, vai ficar o diâmetro que é 16, dividido por 2. Então, logo, no caso, é igual a 8 metros. Então, achamos o nosso raio. Tem questão que já vem com o raio. Se já vier, beleza. Não precisa você fazer essa divisão. Mas, nesse caso, eu coloquei com o diâmetro, que é para poder você encontrar o raio. Que pode acontecer em alguma questão, né? Então, nesse caso, a fórmula da área, π. Quem é o π? 3,14 vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 8. Então, 8 ao quadrado. Resolvemos primeiro a potência. Então, nesse caso, 3,14 vezes 8 ao quadrado, que é a potência, é 64. Então, nesse caso, vai ficar 3,14 vezes 64. Vamos fazer a multiplicação, né? Aqui temos que demonstrar tudo. Então, 3,14 vezes 64. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. 4 vezes 3, 12, né? Ó. 6 vezes 4, 24. Sobe 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. 6 vezes 3, 18. Então, vamos lá. 6. 5 mais 4, 9. 2 mais 8, 10, né? Sobe 1. 1 e 1, 2. Com 8, 10. 10 de novo. Então, sobe 1. 1 e 1, 2. Então, professor, dá esse número todinho. Você tem que se lembrar que na multiplicação, nós temos que observar ali as casas decimais. Quantas casas decimais nós temos aqui? 3,14. Temos duas casas decimais. 64 tem alguma casa decimal? Não, 64 é inteiro. Então, duas casas decimais, então você conta da direita para a esquerda duas casas e coloca a vírgula. Então, no caso, 1, 2. Então, no caso, ficou 200,96. Então, no caso, é igual a 200,96 o quê? Metros quadrados. Então, o segredo da multiplicação e o colocar da vírgula é esse. Você olha na multiplicação, a questão da quantidade de casa decimal. Temos duas casas decimais. Então, direita, esquerda, duas casas decimais e coloca a vírgula. Por isso que ficou 200. Professor, e se fosse 3,14 vezes 6,4? Um exemplo, né? Então, no caso, seria duas casas decimais no 3,14 e uma casa decimal no 6,4. Então, no caso, seria 2 e 1, 3. Então, você contaria da direita para a esquerda 3 casas e colocaria a vírgula. Então, no caso, ficaria 20, né? Mas, como só tem a vírgula no 3,14, então, só vai ser duas casas mesmo, tá certo? Vou dar um pausa aqui para colocar mais exemplos. Gente, também podemos nos deparar com uma situação, problema como essa. Fiz simples aqui, certo? Vê só. Paulo comprou um terreno no formato retangular. Veja as medições. Aqui está o terreno de Paulo, né? Tem 15 metros de comprimento por 6 metros de largura. Aí vem a pergunta: qual será a medida da área desse terreno? Ou seja, qual é a medida da área do terreno se mede 6 por 15? Observe que no enunciado ele logo tem um formato retangular, ou seja, tem o formato de um retângulo. Então, qual é a forma da área do retângulo? Largura vezes comprimento, ou A vezes B, tanto faz. Largura vezes comprimento. Então, nesse caso, vai ficar o quê? 15 vezes 6. Quanto é 15 vezes 6? 15 vezes 6 é quanto, gente? 15 vezes 6, deixa eu ver se alguém acerta. Isso, muito bem. 90. Então, nesse caso, 90 metros quadrados. Essa é a área do terreno de Paulo. Aí vem a letra B, né? Letra B pergunta o quê? Caso ele construa sua casa com a metade da área do terreno, qual seria a área da casa? Entenderam aí? Ele está perguntando o seguinte: caso ele construa sua casa com a metade da área do terreno, qual será a área da casa? Então, neste caso aqui, é a metade. Então, neste caso, a área da casa, vou representar aqui A. Ele quer representar a casa, né? A área da casa é a metade da área do terreno.
Então, nesse caso, vai ficar 90 dividido por 2. Então, no caso, 90 dividido por 2 é quanto, gente? 45 metros quadrados. Então, o terreno de Paulo tem 90 metros quadrados e a sua casa, que vai ser a metade, vai ser 45 metros quadrados. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, só é me perguntar. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu likezinho se você gostou e ative o sininho, tá certo? Para ajudar o canal, beleza?